Sabe, não é aquela adoração do plano de culto, mas é de uma alma que está sentindo a presença do Deus vivo, que está ouvindo a voz do Espírito, que não consegue se conter na presença de Deus. A gente está no meio de uma pandemia e tem um monte de desafios, né? Como igreja, a gente tem um monte de desafios. E essa semana, toda semana, na verdade, eu me reúno com um grupo de homens, né? São 5 pessoas, a gente se reúne virtualmente, né? Porque hoje é tudo virtual, para a gente orar junto, para que Deus nos dê sabedoria, orientação, discernimento, porque eu creio que todos nós precisamos de pessoas que orem por nós, e pastores também precisam de pessoas que orem por eles. E então eu tenho o meu grupo de oração. E aí eles perguntaram: o que é que o senhor quer que a gente ore hoje? Eu falei: olha, eu preciso de sabedoria e discernimento. E comecei a falar: olha, tem esse desafio, tem aquele desafio, tem aquele outro desafio, tem tanta coisa, né? Nas próximas semanas nós vamos ter a reunião do conselho, vamos ter a reunião da assembleia, e a gente vai ter que tomar algumas decisões para saber qual desafio a gente vai entrar, ou quais a gente vai entrar. E eu confesso que eu estou perdido aqui, eu não sei, eu preciso de uma manifestação de Deus. E essa foi a oração, todos eles oraram junto comigo, pedindo de Deus um sinal, né? Uma manifestação, da sabedoria, da discernimento. E o interessante foi que um dos motivos de oração era esse desafio da Cristolândia Feminina. Na verdade, nós já estamos trabalhando, Daniel, há 1 ano, né, na Cristolândia Feminina, e a gente tem 10 vagas só para mulheres, só 10 vagas, e está lotado, está tudo lotado, e a gente está usando mais 4 quartos do acampamento da igreja. E daqui a pouco, se Deus quiser, já estou pensando que a pandemia vai passar, né? E o que eu vou fazer com esse pessoal? Porque enquanto não tem acampamento, a gente vai se virando, né? E aí isso aconteceu e a gente orou naquele mesmo dia. Olha como Deus é tremendo. Naquele mesmo dia que a gente orou, eu recebo a notícia, né, pelo pastor Daniel Eiras, que ele manda um recadinho para mim. Eu o vi por aí, não sei onde ele está agora. Dá uma cena aí, Daniel, né, que você estava. Ele estava por aí, eu vi, né? Ah, lá atrás, tá. Então, ele manda lá para mim um WhatsApp dizendo assim: pastor, recebemos uma oferta especial. O orçamento para fazer a Cristolândia Feminina, levantar o galpão, os alojamentos, era de R$300 mil. Ele falou assim: recebemos uma oferta especial de R$100 mil. Aí eu falei: tá bom, senhor, obrigado, já entendi. Então vamos trabalhar, né? Então esse desafio que foi feito para a gente levantar recursos para construir, é porque eu creio que Deus já disse que a gente vai fazer. E aí Deus vai mobilizar para a gente levantar os outros recursos. Então ora aí a Deus, qual é a tua parte? Eu estou orando para saber qual é a minha parte, e nós vamos levantar o que falta, mas de todo jeito eu já estou mandando fazer os planos, os projetos. Já foi o engenheiro lá fazer lá a locação do local, porque eu creio que quando Deus fala, quando Deus sinaliza, Ele vai fazer algo extraordinário. Já fez algo extraordinário. E é por isso que vale a pena colocar tudo no altar. A gente coloca no altar os sonhos, a visão, os medos, os planos, e pede discernimento de Deus. E Deus é tão tremendo, que algumas vezes, não é sempre, no mesmo dia Ele manda a resposta. Algumas vezes a gente tem que esperar um pouco mais, mas a gente vai sempre ouvir a resposta do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho olhado nessa semana passada e essa semana para os capítulos finais do livro de Ezequiel. E eu falei a semana passada que a gente consegue perceber claramente no livro de Ezequiel 2 partes distintas. Numa ele está pregando que a glória do Senhor está indo embora. E na segunda parte ele está dizendo: a glória do Senhor está voltando.
E aí, nessa segunda parte que eu tenho olhado para ela, ele está dizendo quando a glória do Senhor volta, o que acontece quando essas coisas que Deus espera de nós começam a acontecer na nossa vida. E a gente aprendeu, não é, a semana passada, que aquilo que era impossível de ser restaurado, quando a glória do Senhor volta, Ele restaura. E a segunda coisa que aprendemos, não é que os inimigos, ou o inimigo, é derrotado quando a glória do Senhor volta. Mas nessa manhã, no capítulo 43, eu queria olhar para mais uma manifestação poderosa da glória de Deus, né? Quando ela volta, o que acontece? E diz assim a palavra do Senhor: o homem me levou até o portão do lado leste, 43:1, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória de Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. E essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. E também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. E então caí de comprido no chão. E então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. E eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: homem mortal, o meu trono está neste lugar, vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós nos reunimos, Senhor, na tua presença. Alguns estão aqui conosco e outros tantos estão espalhados, Senhor. Alguns estão ouvindo pelas ondas do rádio, outros estão ouvindo pela internet, outros estão vendo pela televisão, outros estão vendo pelas mídias sociais. Mas eu quero te pedir que nesta hora, Pai, o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo, e aquilo que foi visto por Ezequiel aconteça nas nossas vidas. A glória do Senhor venha sobre o teu povo, e que essa glória tremenda, maravilhosa, nos faça, Senhor, experimentar a grandeza do Senhor, e que como resultado o nosso louvor e a nossa adoração nos faça colocar a boca no pó, para reconhecer que Tu és soberano sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, é aquilo que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. A terceira promessa profética para quando a glória do Senhor voltar no meio do seu povo é que a verdadeira adoração será restaurada. E esse é o tema dos capítulos 40 a 43 do livro de Ezequiel. Ezequiel recebe uma visão de como o novo templo deveria ser edificado. Muitos estudiosos discutem sobre esse texto desse novo templo, das medidas e assim por diante, e alguns entendem que esse deve ser o templo onde Jesus se assentará no milênio. O templo de Jerusalém não existe mais, né? E a Bíblia diz que ele vai ser reconstruído, e que a glória desse templo vai ser muito grande, porque Jesus vai voltar quando esse templo estiver ali reconstruído, e vai se assentar ali naquele lugar. Mas como eu já falei antes, quando a gente estuda profecias apocalípticas,
O importante não é se perder nos detalhes das profecias apocalípticas. Elas não estão lá para dizer para a gente quando, como, de que jeito as coisas acontecem. Elas sinalizam grandes eventos da história sem os seus detalhes. Se a gente tentar fazer uma interpretação de todos os detalhes, a gente pode cometer muitos erros. Então, qual é a grande lição desses capítulos 40 a 43 das Escrituras lá no livro de Ezequiel? A grande lição é que quando a glória de Deus volta ao meio do seu povo, a verdadeira adoração é restaurada. Então não é apenas a vida que precisa ser restaurada, não é apenas o inimigo que precisa ser derrotado, mas a verdadeira adoração, aquela que Deus está aguardando de nós, precisa ser restaurada nas nossas vidas. E no texto que nós lemos, apesar de ser uma visão do que acontecerá, quando Ezequiel vê nessa visão a glória de Deus voltando, ele não consegue fazer absolutamente nada, a não ser cair com a boca no pó, e ali ficar até que ele seja ou fosse levantado pelo anjo mensageiro. Ele não consegue nem levantar, ele cai diante da glória de Deus, e o anjo mensageiro que está trazendo a mensagem tem que ir lá e levantar Ezequiel. Isso porque a verdadeira adoração é fruto, ela é reação à revelação da presença de Deus no meio do seu povo. Isso é uma coisa tremenda. É por isso que a Bíblia diz que ninguém adora a Ele espontaneamente. Você já viu isso? Na Bíblia está escrito que ninguém consegue adorar a Ele espontaneamente. A Bíblia diz que ninguém o busca primeiro, mas que Ele nos busca em primeiro lugar. Porque a verdadeira adoração é um movimento do Espírito de Deus, do próprio Deus, do Cristo nosso Salvador, da Trindade Divina, que vem e nos toca, que vem e nos convida, que vem e nos chama, e eu posso atender ou não. E quando eu sou maleável a esse toque, a esse chamado, nasce dentro do ser humano a verdadeira adoração. É por isso que tudo nasce do trono de Deus, que vem e toca a nossa vida. E como é que Ele faz isso? Ele primeiro vem com a sua palavra, e a sua palavra, através do poder do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e o temor do Senhor se infunde no nosso coração como reação à palavra de Deus. Depois, Ele manifesta a presença dEle. Quando somos tocados pela presença do Espírito, não é? Algo acontece dentro de nós, porque a gente pode sentir que Deus está falando com a gente. Ninguém está falando, ninguém vai acreditar, vai parecer que você é maluco, mas a gente sabe que Deus está falando com a gente, está tocando o nosso coração. Isso é uma manifestação da presença de Deus. E se nós não resistirmos a essa manifestação, e eu vou ser até forte, porque alguns não somente resistem, mas expulsam a manifestação da presença do Senhor na sua vida, a presença e essa revelação se tornam cada vez maiores em nós. E a gente vai aprendendo a desfrutar da presença de Deus, a degustar, a se deleitar nas coisas do Senhor. E justamente esse movimento da alma em degustar, deleitar-se na presença do Senhor, é que Deus chama de culto. É por isso que lá no livro de Romanos vai dizer que o culto verdadeiro, não é? O culto que é racional, que vem de dentro do nosso entendimento, da nossa inteligência, é colocar a nossa vida no altar de Deus, e nós nos tornamos oferenda diante do Senhor. Quando isso acontece, a nossa reação não pode ser outra além de cair
com a boca no pó, diante da glória do Senhor. Então, a grande lição que Deus estava dando através desse profeta para cada um de nós é que a adoração não é uma liturgia. A liturgia pode ser até um programa, um projeto, mas não é isso que faz a adoração. A adoração não tem nada a ver com a ordem do culto. Por mais planejada que ela seja, a gente vai para o seminário, a gente planeja a ordem do culto, tá? A gente aprende isso. Como é que funciona? A gente diz assim, bom, o que eu gostaria que acontecesse no final desse culto? Então a mensagem vai conduzir para isso, tal. Então a gente vai programar tudo o que vai acontecer durante esse culto para que ajude a chegar nesse objetivo. Então toda a liturgia ela é montada dessa maneira, mas a Bíblia diz que a verdadeira adoração não pode ser produzida pela liturgia, ainda que eu tenha todo o planejamento humano para fazer isso. A verdadeira adoração não pode ser produzida pela religiosidade. O que é a religiosidade? Quando eu coleciono na minha vida uma série de ritos, e eu começo a praticar esses ritos, e esses ritos não produzem a verdadeira adoração. Por quê? Porque a adoração é entrega, é quebrantamento, é percepção da presença do Espírito Santo, é resposta de um coração flexível ao leve toque do Senhor na sua alma. Adoração é resposta. É triste notar que tantas pessoas, ao longo da vida, perdem o sabor da verdadeira adoração. Um dia, quando receberam Jesus como Senhor e Salvador, puderam perceber a presença do Espírito tocando a sua alma. Reagiram maravilhosamente à voz do Senhor e por isso se prostraram diante do Senhor e se entregaram. Mas para muita gente, essa adoração ficou lá atrás, no tempo, naquele dia. E aí se somou à vida uma série de ritos, uma série de liturgias, uma série de lugares. Mas não é isso a verdadeira adoração, e por isso tem muita gente seca, muita gente vazia, muita gente que se questiona. Porque, queridos, adoração é a gente desfrutar da presença do Senhor na nossa alma. Ezequiel e a sua família, quando eles estavam lá em Jerusalém, lá quando ele era criança, ele foi impactado pelo último avivamento antes do castigo de Deus nos dias de Josias. E a Bíblia nos revela que naqueles dias antes desse avivamento de Josias, o templo de Deus estava abandonado e em ruínas. E um dos primeiros sintomas, quando a gente vai ver se alguém vive a verdadeira adoração ou não, é que o templo do coração está abandonado e em ruínas. Eu não estou falando do templo físico, onde a gente adora a Deus. Eu estou falando aqui, do coração. Porque a adoração não faz parte do dia a dia da vida. Você já teve a experiência de, quem sabe, né, ir a um lugar que ficou fechado muito tempo? Eu me lembro de uma ocasião que eu estava namorado ainda da Cleusa, e ela e a sua família alugaram uma casa de praia. E eles então estavam felizes de ir lá para a casa de praia, né? E quando chegaram naquela casa de praia, parece que fazia 1 ano que ninguém entrava naquela casa, era uma sujeira danada, era uma complicação danada, tudo estava mais ou menos estragado ali, tinha que fazer uma limpeza. Olha,
foi um transtorno. Eles iam ficar uma semana naquela casa. Eu acho que gastaram 3 dias para limpar a casa, né? E aquilo parecia uma coisa, um mausoléu que estava lá. Gente, quando o nosso coração não aprende a adorar a Deus, é uma casa, é um templo, nossa alma está abandonado, está vazio. Assim estava o templo naqueles dias de Josias. E o pior é que a Bíblia diz que a lei do Senhor estava esquecida e perdida nas ruínas do templo. Eu conheço gente que tem um monte de Bíblias em casa. Tem uma Bíblia que é aquela, né, que você se converteu, que está lá, toda marcada, mas essa Bíblia já está, né, toda machucadinha. Então me trouxeram aqui nos 40 anos a minha Bíblia da ordenação, ela já tem 40 anos, né? Então eu olho para ela com todo carinho, cuidado, porque se mexer muito ela desmonta, não é? Então ela fica guardada, ela é uma relíquia quase. Mas eu tenho a minha de uso todo dia, eu tenho aqui no tablet, eu tenho as Bíblias de estudo, e assim vai. Você deve ter várias também em casa. Agora não adianta nada ter um monte de Bíblia perdida na estante. Se o templo do coração está em ruínas, é porque a palavra de Deus está perdida. E a voz do Senhor está esquecida. E sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu nos dias de Josias. Os senhores da terra, e esse é o sentido do nome de Baal, Senhor da terra, controlam a vida do povo de Deus. E a gente está procurando as mesmas coisas que as pessoas estão procurando no dia a dia da vida. E uma busca por prazer, sucesso, prosperidade, e às vezes até uma sexualidade sem limites, porque esse era o sentido do culto a Azerá, dominavam a mente e o coração do povo, daquele tempo e do nosso tempo. E tudo isso na forma de um sincretismo, onde se falava em Jeová, onde se fala em Deus, onde se fala em Jesus Cristo, onde se fala em Espírito Santo, mas se vive os valores comuns de todos os outros povos que não servem ao Senhor, ou que naquela época não serviam ao Senhor. E o interessante é que naquele tempo e hoje não faltam altares, nem expressões de fé e religiosidade, mas o Senhor e a sua glória não estão lá. Mas quando Josias, um jovem rei, educado pelo sacerdote, assumiu o trono, movido pelo toque do Senhor, ele decidiu reformar o templo, redescobriu a lei, e então, por causa da lei, ele destruiu os falsos altares e voltou a buscar o Senhor de todo o coração, e Deus derramou graça e se manifestou no meio do seu povo, e um grande avivamento nasceu naquela terra, o último. É interessante como Deus faz essas coisas, não é? Wesley está viajando para ser um missionário nos Estados Unidos, saindo da Inglaterra, e nessa viagem ele encontra um grupo de irmãos morávios que estavam vivendo um tempo muito diferente de despertamento espiritual. E ele lá, naquele mesmo navio, indo para os Estados Unidos, junto com aquele grupo de irmãos, eles enfrentam uma grande tempestade. E na grande tempestade que aquele navio está enfrentando, você pode imaginar um navio daquele tempo, não é? Aquelas caravelas, né, daquele tempo, e ele naquele navio, e de repente aquela grande tempestade, e todo mundo esperando morrer, que o navio não iria conseguir atravessar aquela tempestade. E ele olha para aqueles irmãos moráveis, ele não entende o que está acontecendo com aqueles homens, porque aqueles homens estão na presença de Deus, e eles não estão chorando, gritando, pedindo socorro, eles estavam adorando a Deus e louvando a Deus no meio da tempestade.
E aquilo é algo tão impressionante, que ele, como missionário, ele chega perto, mas ele diz: eu não consigo viver o que esses homens estão vivendo, tem alguma coisa acontecendo aqui. E naquele tempo, o próprio Wesley diz que a sua percepção de fé é mudada. Até aquela época, Wesley acreditava que a religiosidade era só um método. E daí vem o nome metodista, porque ele tinha uma disciplina rígida, cheia de coisas e de métodos. Mas isso dá um nó na cabeça de Wesley, e ele descobre que tem algo maior do que um método, tem algo maior do que uma liturgia, tem algo maior que um processo. E ele volta, porque ele não consegue mais ser o missionário que ele imaginava que precisava ser, que ia se pautar apenas num método. E quando ele volta, ele começa a dizer: tem algo mais que eu preciso buscar, tem algo mais que eu preciso buscar. Há algo que eu não conheço da graça de Deus, do poder de Deus. E ele vai contar na sua biografia que ele vai a uma casa, para uma reunião de oração, que era dirigida por duas mulheres. Gente, é importante na biografia ele dizer que era dirigida por duas mulheres, porque naquele tempo a mulher não era permitido falar das coisas de Deus a homens. Estou falando sério, não era brincadeira não. Não era permitido orar em público, não era permitido pregar. E o primeiro movimento que permitiu as mulheres orarem em público e pregar foram os metodistas, por causa dessa experiência de Wesley. E naquela casa, por causa dessas duas mulheres, enquanto elas estão orando por ele, porque ele vem dizendo para aquelas mulheres: eu vivi uma experiência que eu não sei explicar, eu não entendo o que aqueles homens naquele navio estavam vivendo, mas eu quero isso para a minha vida. E elas começam a orar por ele: Senhor, mostra para ele. E aí ele escreve assim: que ondas de amor, ele não sabe explicar o que aconteceu, que ondas de amor de Deus o visitaram, e a sua vida mudou. Porque a adoração deixou de ser um método, deixou de ser uma religiosidade, deixou de ser um marco na história, deixou de ser uma igreja, deixou de ser um princípio e passou a ser uma experiência na presença de Deus, uma reação à visitação do Espírito na nossa vida. O que Ezequiel viu foi o templo restaurado, e a presença do Senhor ali, e os servos dele adorando a sua santidade e glória, ao mesmo tempo em que eram conduzidos pelo próprio Deus na direção da sua vontade. Por isso, a verdadeira adoração não pode ser um evento. Eu conheço crentes que imaginam que a verdadeira adoração só vai acontecer se ele for ao congresso A, se ele for ao acampamento tal, se ele participar da reunião Y. Queridos, adoração não é um evento, porque os eventos passam e a vida da gente continua seca. Adoração é uma reação da alma faminta que busca o Deus vivo, e esse Deus se revela. Adoração não é um lugar: se eu subir tal montanha, se eu for ao Monte Sinai, se eu for batizado no Rio Jordão. Gente, adoração não é um lugar sagrado, é uma vida santificada. Adoração não é um estilo de música. Adoração não é uma tradição de família. Adoração precisa ser, na minha vida e na tua vida, um encontro com Deus, uma entrega,
total e absoluta da minha vida no altar de Jesus. Uma santa visão que nos leva a colocar não só a boca no pó, mas nos lançarmos aos pés do nosso Senhor. A adoração precisa ser, lembra, um reerguer. Chega o anjo mensageiro e levanta Ezequiel. Um reerguer, porque o Senhor não deixa o adorador para sempre com a boca no pó. Ele o levanta para enchê-lo com o Espírito Santo e usá-lo para a sua glória. É um reerguer para ver e perceber o agir de Deus segundo a sua vontade na nossa vida. Assim, a verdadeira adoração é um estilo de vida consagrada. É vida no altar. É um santo avivamento, é uma santa devoção, é um mover da graça que nos leva a viver para a glória do Senhor. Mas a grande pergunta que fica é: como é que isso pode acontecer na minha vida? Primeira coisa, o Senhor vem e visita-nos e mostra o que Ele vê em nós, que impede que a sua glória manifeste-se na nossa vida. A primeira coisa que o Senhor faz é tocar o nosso coração e dizer: filho, você quer alguma coisa mais da minha glória, do meu poder? Então deixa eu mexer em algumas coisas da tua vida, porque tem algumas coisas que impedem a revelação da minha presença aí. E aí nós temos que responder a esse primeiro toque. E quando nós entregamos a Ele a nossa vida, ou aquilo que está impedindo que o altar dele seja renovado no nosso coração, ou quando permitimos que Ele destrua os altares estranhos que dominaram a nossa vida, e que o templo do nosso coração possa assim ser restaurado. Então Ele, em resposta, vem, lava e limpa a nossa vida. Mas não para aí. Tem muita gente que para a sua vida cristã nesse ponto. Tem mais. Tem muito mais. E então, Ele começa a colocar uma fome, uma sede espiritual dentro de nós. E a gente começa a buscar o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. E à medida que a gente vai buscando, Ele vai derramando graça sobre nós. E dentro de nós a nossa adoração vai se tornando mais intensa, porque a adoração é resposta à visitação de Deus na nossa vida. E é por isso que Jesus ensinou que a gente tem que bater, pedir, a gente tem que buscar. E se na medida em que a gente busca, bate, pede, Ele vem e derrama graça. Tanto mais Ele vai derramando graça. Por isso, eu diria para você: não se conforme com o que você já recebeu do Senhor. Tem mais. Há uma fonte inesgotável da graça de Deus sobre a tua vida que Ele quer derramar. Ele quer derramar mais. Na minha experiência com Deus, houve alguns momentos muito importantes na minha vida. O primeiro momento, naturalmente, foi quando eu descobri que Deus podia falar comigo. E aí, realmente, eu pude entregar a minha vida ao Senhor Jesus e deixar Ele começar a fazer as suas transformações. Mas eu lembro que eu fui na casa de uma senhora chamada Beatriz Pacheco. Naquela época ela já tinha 80 anos de idade. E na casa dela, ela era membro da primeira igreja batista de São Paulo, eu era membro da igreja de Água Branca nessa época, mas ela morava no nosso bairro.
tinha uma reunião de oração, e eu fui convidado pela minha avó para ir com ela nessa reunião de oração na casa da dona Beatriz Pacheco. Era uma reunião de mulheres, eu era um garoto, estava lá com a minha avó. E quando terminou aquela reunião, a dona Beatriz chegou com uma caixa. Olhou para mim e disse: menino, eu quero te dar um presente. E dentro daquela caixa tinha uma série de livrinhos pequenos. E nesses livrinhos existiam biografias dos avivalistas. E ela disse: você precisa ler esses livros e aprender com esses homens algumas coisas preciosas de Deus. E eu levei aquela caixinha com os livrinhos fininhos, daqueles que você começa e não quer parar e termina. E eu comecei a ler aqueles livrinhos. E eu comecei a ler a biografia de Wesley. Eu comecei a ler a biografia do Conde Zinzendorf. Eu comecei a ler a biografia de outros homens de Deus da história, cujas vidas foram tão impactantes, tão abençoadoras, das respostas de Deus, dos sinais de Deus, do poder de Deus. E eu comecei a ficar impactado com aquelas biografias. E eu me lembro que eu terminava às vezes de ler um livrinho daquele, eu dizia assim: Senhor, será que um dia eu posso ver isso na minha vida? Eu queria experimentar essas coisas do Senhor, eu queria ser alguém assim. E às vezes eu ficava lá na sala da minha casa, sozinho, todo mundo dormindo, e eu lendo os livrinhos. E quando eu terminava de ler aquele livrinho, eu me ajoelhava. E sabe, depois ler os livrinhos não era mais suficiente, eu queria orar. E eu queria estar na casa de pessoas que oravam. E aí eu comecei a frequentar algumas reuniões de oração no meio da semana. E eu era sempre o mais jovem no meio daquele bando de velhinhos que estavam orando. Estou falando sério. Até que um dia, numa daquelas reuniões de oração, uma outra velhinha, que eu nem lembro o nome dela, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim. E Deus derramou uma visitação tão tremenda do Espírito na minha vida, como nunca antes eu tinha vivido. E uma alegria do Senhor foi tão grande na minha alma. E eu saí daquela reunião de oração, garotinho ainda, e eu não quis ir para minha casa. Eu fui para a casa da minha avó, porque a minha avó foi aquela que me ajudou a crescer. E a vovó, ela dormia num quarto, não é, que dava a janela veneziana da casa, dava de frente, não tinha nada, dava de frente assim para a calçada. Era direto a veneziana do quarto dela. Já era tarde da noite, devia ser mais de 10 horas. A vovó dormia cedo. E então eu não queria tocar a campainha para não acordar o meu avô. E aí então eu fui lá e devagarinho bati na veneziana da vovó. Disse: vovó, já está acordada? E bati de novo. Daí a vovó veio de camisola, abriu a veneziana, olhou para mim: menino, o que você está fazendo na rua essa hora? Vovó, eu tenho que contar para você alguma coisa que aconteceu hoje. Ela fechou a janela, abriu o portão, eu entrei e contei para ela. Ela começou a chorar comigo, me abraçou, orou por mim e disse: menino, busca, 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 porque Deus tem mais para você. Eu queria dizer o que a vovó disse para mim aquele dia, para você: busca, 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 porque Deus tem mais para você. Hoje Jesus quer visitar você, quer tocar você, quer revelar sua glória, quer encher você com o seu Espírito Santo e a sua vida, para que você possa viver, experimentar uma adoração diferente. Sabe, não é aquela adoração
do plano de culto, mas é de uma alma que está sentindo a presença do Deus vivo, que está ouvindo a voz do Espírito, que não consegue se conter na presença de Deus, que quando a visitação do Senhor vem, pode entender quem Ele é, a grandeza dEle, a sua glória, a sua majestade, mas ao mesmo tempo pode sentir o que Ele faz, porque Ele está tocando a sua vida e transformando a sua vida. E sabe o que é interessante? É que essa adoração, ela é contagiosa. É por isso que eu digo que a gente tem que às vezes estar no templo para perceber, né? Porque junto com os outros irmãos, ela é contagiosa. Como era contagiosa nos tempos de Wesley, quando ele estava naquele navio, como aquelas duas senhoras que oraram por Wesley naquela casa, como aquela velhinha de 80 anos que me entregou uma caixinha de livros e foi instrumento da graça de Deus, como aquela outra senhora que eu nem lembro o nome dela, mas que colocou a mão sobre a minha cabeça e orou por mim, e algo diferente aconteceu. A adoração verdadeira é contagiosa, ela enche, porque a glória do Senhor vai nos visitando. Sempre Deus nos dá algumas opções. Quando Deus toca o nosso coração, a gente pode cair aos seus pés, derramando tudo sobre o altar de Deus, nossa vida inteira. Ou a gente pode permanecer endurecido ou morno na nossa maneira de viver, mas a decisão é nossa. Se você está feliz, com o que Deus já te deu, então Ele não vai derramar mais. Mas se você quiser experimentar algo novo do Senhor, uma adoração incontrolável, você precisa colocar tudo no altar de Deus. Fica de pé agora, vamos cantar essa canção, só que diminua o andamento dela para mim, faz favor, tá? E vamos fazer dessa canção uma nossa oração, tá? Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Tu não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo esteja no altar. Olha, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para a tua casa, tem mais de Deus para a tua vida espiritual, tem mais de Deus, dons do Espírito Santo que Ele quer derramar sobre a tua vida. Os dons não são troféus, os dons são ferramentas para o ministério. Então quando Ele derrama um dom, Ele vai dizer, olha, vai servir. E se a nossa vida não está sob o altar, não vem, porque a gente não quer usar. Mas quando Deus vai derramando graça, Ele vai também capacitando para que essa adoração contagiante que nasce no seu coração impacte pessoas. E sabe, as maneiras de Deus impactar são muito estranhas. Eu me lembro de ter ouvido o testemunho de um homem chamado Sebastião, era um médico do Espírito Santo, e ele tinha um problema seríssimo com bebida. E um dia a esposa dele convidou um grupo de homens para visitá-lo. Ele ficou muito bravo, porque a mulher dele tinha chamado um grupo de homens para visitá-lo, crentes. E aqueles homens disseram para ele, olha, nós não podemos falar nada para você, porque eu sei que o senhor não quer ouvir,
mas nós podemos orar pelo Senhor. O Senhor nos permite. E é interessante que na mente do brasileiro, né, se você pregar o evangelho, ele fica bravo. Agora, se você vai falar que vai orar por ele, ele aceita. E o doutor Sebastião disse: pode orar. E então aquele grupo de homens se reuniu em volta dele, fizeram aquela roda bem apertadinha, quase que o abraçando, e cada um começou a impor as mãos e orar por ele. E aquele doutor Sebastião disse: eu vivi uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Eu podia sentir a presença de Deus. Deus estava naquele lugar. E chegou um momento no meio da oração, sem que eles tivessem pregado a palavra, que eu comecei a chorar. E comecei a chorar porque o Senhor estava presente. E de repente eu não consegui mais ficar em pé. Eu caí de joelhos, e aqueles homens se ajoelharam do meu lado, e eles não paravam de orar, até que eu pudesse colocar toda a minha vida no altar de Deus. E eu me lembro que ele contou um testemunho, esse testemunho, num jantar aqui em Curitiba, da Adonep. Ele dizendo: hoje, se eu prego essa palavra, é porque um dia eu caí com a minha boca no pó, na presença do Senhor, porque Ele me tocou primeiro. Ah, esse é o Deus que quer te abençoar, esse é o Deus que quer te tocar. Você que está aqui, você que está aí, me ouvindo pelo rádio, você que está na sua casa, agora para tudo, para, a gente vai cantar essa canção, mas deixa o Senhor te visitar, e depois a gente vai orar juntos. Se você está dirigindo o seu carro, encosta agora no meio-fio, desfruta da presença de Deus. Isso aqui não é uma festa de entretenimento, você não está assistindo um programa, é o Senhor que quer visitar você. Se você está aí na tua cama, agora para tudo, se ajoelha na presença de Deus, porque o Senhor quer visitar você, Ele é digno de ser recebido. Ah, se chega uma visita na sua casa, você arruma a sua casa, você prepara as suas coisas, você sai da sua cama, o Senhor quer entrar na tua vida e na tua casa hoje. Recebe o Senhor, como Ele é digno de ser recebido. Adora o Senhor junto conosco, canta essa canção, depois a gente vai orar juntos. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo ante os Senhores estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor em poder, quando tudo deixares voltar. O amor, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares
Vamos orar juntos? O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você hoje? O que é que tem impedido aí na sua vida o templo do seu coração está cheio da glória do Senhor? Se Deus te revela alguma coisa, fala com Ele. Coloca isso no altar de Deus. Às vezes a gente está tão acomodado e o Senhor está dizendo: para com isso, filho. Estou te chamando, vem para mim. Às vezes a lei do Senhor está perdida dentro do templo da nossa vida. E Ele vai dizer: deixa eu falar com você. Outras vezes o Espírito Santo vai dizer: bate, busca, pede, e eu vou derramar a minha graça. Às vezes você gostaria de ter algum dom espiritual, e o Espírito Santo diz assim: olha, não te dei, porque você não está disposto a servir. E os dons são para o serviço. Eu posso usar você? Você está disponível? Senhor Jesus, ouve a oração do teu povo aqui. Ouve a oração daqueles que se ajoelharam nas suas casas, na tua presença. Ouve a oração daqueles, Senhor, que pararam o carro no meio-fio, mas que agora estão buscando a tua face. Ó Pai, eu quero te pedir, visita, Senhor, visita agora, para que o verdadeiro louvor não seja um programa, não seja uma música, mas seja uma reação da alma diante da tua visitação. Ó Pai, que suba até teu trono de glória o bom perfume do sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Que suba, Senhor, o sacrifício do louvor de lábios que confessam que Tu és o Senhor. É isso que a Tua palavra diz. E que nessa hora haja um derramar do Teu Espírito Santo, que haja um mover da Tua bênção, e que a graça do Senhor esteja sobre o Teu povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria terminar agora pedindo uma coisa para você que está aqui e para você que está em casa agora. Vamos abençoar os nossos filhos. Eu me lembro do dia que eu falei sobre esse assunto com o Michel e contei em detalhes algumas dessas experiências que eu vivi. E disse para ele: filho, tem mais, tem mais. E ele começou a viver as histórias da garagem, que ele está contando lá no Facebook dele, no Instagram dele. Foi aí que começou. E eu queria que agora a gente orasse pelos nossos filhos, grandes ou pequenos. Se ele está pertinho de você, como alguns estão aqui, põe a mão, papai e mamãe, na cabeça dos filhos, que nós vamos abençoá-los agora, tá? Vamos pedir a bênção de Deus. Papai e mamãe pode pôr a mão, não tem problema não, tá? Vocês vivem na mesma casa, não tem problema, ponham a mão. Se você está na sua casa, tá? Quando terminar esse culto, ou se você está no seu carro, quando você entrar na sua casa, vai lá procurar os seus filhos, põe a mão sobre eles. Hoje nós vamos abençoá-los. Deus dá aos pais a capacidade e a obrigação de serem intercessores dos seus filhos e de pedirem bênçãos de Deus para eles. E olha, quando você pedir bênçãos de Deus, pode sonhar coisas grandes, porque aquele que vai ouvir essa oração é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, não tem limite. Então pode pedir coisas grandes para esses seus filhos.
pode pedir coisas maravilhosas, porque o Senhor quer ouvir, quer abençoar, porque Ele é Pai, e Ele sabe. Então abençoa. Se você sabe que tem alguma área de dificuldade na vida do seu filho, pede bênção de Deus. Se ele está afastado do Evangelho, pede para ser visitado pelo poder do Espírito. Ora pelo meu filho Gabriel. Vou orar pelo Gabriel, a mamãe está pedindo aqui. Mas ora, se tiver filho afastado, pode clamar ao Senhor: Senhor, eu não posso. Mas assim como o Senhor visitou o doutor Sebastião, que não conseguiu ainda, não conseguiu ouvir a mensagem, só a oração, e o Senhor visitou, visita, Tu és poderoso, abençoa, abençoa, abençoa. Agora eu vou orar junto com vocês. Pai, a Tua palavra nos diz que os nossos filhos são Tua herança para nós. Que herança bendita! Muito obrigado por essa herança. Eles nos trazem alegria, prazer. Nós nos vemos neles e nós vemos mais, porque eles são melhores do que nós. E nesta hora, esses pais estão pedindo pelos seus filhos. Essa mãe veio aqui para pedir pelo Gabriel, e nós apresentamos o Gabriel diante do Senhor, e as razões são tantas e diferentes, mas eu quero te pedir, Senhor, Tu conheces o coração do Teu povo, e a intensidade de alma. Então hoje, começa a derramar graça sobre esses filhos. Eu não sei o que significa isso, mas que a graça do Senhor venha poderosa, abençoadora, transformadora, e que eles saibam que foram abençoados pelo Deus vivo, e que a Tua palavra possa falar o coração deles. Alguns estão desviados do Teu caminho. Eu quero te pedir, traz de volta, Senhor, traz de volta, com cordas de amor e misericórdia. Alguns, Senhor, ainda não conheceram a Tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor propicie meios para que eles ouçam a mensagem e creiam, que milagres do Senhor aconteçam. Alguns já conhecem, então, Senhor, faz deles cheios do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito. Visita, Pai, e abençoa, e que a gente possa se alegrar em saber que o Senhor ouviu e respondeu essa oração. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Quando tudo deixar